Após Jesus entregar a sua vida, ele foi retirado da cruz. Um homem chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, pediu permissão a Pilatos para tomar o seu corpo. Ele foi concedido, e José, junto com Nicodemos, envolveu o corpo em um lençol de linho com mirra e aloés e o colocou em um túmulo novo, que havia sido escavado na rocha. Mas onde estava exatamente o espírito de Jesus durante o tempo em que seu corpo esteve no túmulo? O que aconteceu após a morte de Jesus? Ocorreram vários eventos. Aqui estão 7 elementos significativos. Vamos explorar cada um deles detalhadamente. O rasgar do véu do templo. No momento do último suspiro de fôlego de Jesus, conforme relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ocorreu um evento extraordinário no templo de Jerusalém. O véu no templo se rasgou. O véu do templo era uma cortina pesada que separava o Santo dos Santos, a área mais sagrada do templo judaico, onde Deus residia do resto do templo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para oferecer sacrifício pelo povo. No exato momento em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. Mateus 27, versículo 51. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Marcos 15, verso 38. Este evento é carregado de simbolismo teológico. O rasgar do véu, a barreira entre nós e Deus, foi totalmente removida, nos possibilitando entrar em sua presença. É o sinal da nova aliança estabelecida por Jesus, onde o acesso a Deus não é mais restrito e intermediado apenas pelo sumo sacerdote, mas é aberto a todos através de Jesus. Este ato simboliza a remoção da barreira entre Deus e a humanidade, representando que, através do sacrifício de Jesus, o caminho para a presença de Deus está agora aberto para todos. Isso marca uma nova era na relação entre Deus e a humanidade, uma era de graça e acesso direto a Deus através de Jesus. Jesus reivindica sua autoridade sobre a morte e abre as portas do céu. Ao refletirmos sobre a ressurreição de Jesus Cristo e sua vitória sobre a morte, entramos em um terreno que transcende a compreensão humana e toca o coração de nossa fé. A morte sempre foi vista como o fim último, um destino inevitável, que sela nosso destino terreno e nos separa irrevogavelmente da vida. Contudo, a narrativa da ressurreição apresenta uma reviravolta extraordinária nessa história universal. Quando Jesus ressuscita, ele não apenas demonstra um poder divino inimaginável, mas também redefine o próprio conceito de vida e morte. A morte, que parecia ser o ponto final incontornável de toda a existência, é agora transformada em uma passagem, um portal para algo maior e mais profundo. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento isolado na história. Ela se torna um símbolo potente da esperança e da renovação. Jesus, ao vencer todas as investidas de Satanás, ao vencer a sepultura, ele não apenas reivindicou sua autoridade sobre a morte, mas também abriu as portas do céu para todos nós. Todos aqueles que aceitam a ele, o dom gratuito da salvação. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. João 14, versículos 6 e 7. Ou seja, somente Jesus é o caminho para a salvação. Ninguém vai conhecer ao Pai se não for por ele. A vitória de Jesus sobre a sepultura carrega uma mensagem de liberdade e triunfo. Ao quebrar as cadeias da morte, ele abre um novo caminho para a humanidade. Esse caminho não é somente uma promessa de vida após a morte, mas também uma oferta de uma nova maneira de viver no presente. A ressurreição nos convida a reconsiderar nossas vidas à luz dessa esperança, a viver de maneira mais plena e significativa, sabendo que a morte não é o fim. Além disso, a ressurreição de Cristo abre as portas do céu. Isso não se refere simplesmente a um lugar físico, mas a um estado de comunhão com Deus. O céu, neste contexto, simboliza a realização máxima da existência humana, a união eterna com Deus. Ao vencer a morte, Jesus não só revela sua autoridade divina, mas também nos estende a mão, oferecendo-nos a oportunidade de compartilhar dessa comunhão eterna.
Este oferecimento do dom da salvação é talvez o aspecto mais revolucionário da ressurreição. A salvação não é apresentada como uma recompensa distante, acessível apenas após a morte. Pelo contrário, é um presente que pode ser experimentado aqui e agora, na vida diária de cada um. Essa salvação não é apenas a libertação da morte física, mas a libertação de tudo que nos limita e nos aprisiona: medos, incertezas, falhas e sofrimentos. A ressurreição, portanto, é muito mais do que um milagre a ser admirado. Ela é um convite para entrarmos em uma nova realidade, onde a morte não tem a última palavra, onde a vida é redefinida e onde somos chamados a viver de maneira mais autêntica e profunda. Ao compreendermos a magnitude desse evento, somos levados a explorar o mistério da vida e da morte com novos olhos, despertando em nós um senso de curiosidade e maravilha que transforma a nossa própria existência. Jesus declara sua autoridade sobre a morte e o inferno. Quando falamos sobre a autoridade de Jesus sobre a morte e o Hades, ele declara sua total soberania. No livro do Apocalipse, particularmente em versículo 1, verso 18, encontramos uma declaração poderosa: "E o que vivo? Fui morto. Mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." Jesus agora tem em sua posse as chaves. Primeiro, é fundamental entender o que essas chaves simbolizam. Na cultura antiga, a posse de chaves era um sinal de autoridade e controle. Quem tem as chaves tem o poder de abrir ou fechar, de permitir acesso ou negar entrada. Ao declarar que tem as chaves da morte e do Hades, Jesus está reivindicando autoridade total sobre essas realidades. A morte e o Hades, o poder da morte física e o reino dos mortos, respectivamente, não estão mais fora do alcance da influência e autoridade de Jesus. Ele conquistou a morte pela sua ressurreição, mostrando que nem mesmo a morte pode reter aqueles que estão nele. Agora vamos contrastar isso com a referência em Apocalipse 9, verso 1, onde Satanás recebe a chave do abismo. Esta passagem é parte de uma série de visões apocalípticas que falam de julgamento e sofrimento. O abismo é o lar de demônios e espíritos malignos. É diferente do Hades ou da morte. Aqui, Satanás é permitido liberar forças de destruição, mas sob a permissão e a soberania divina. É crucial notar que Satanás operando com a chave do abismo não implica uma autoridade final ou igual à de Jesus. Ao contrário, ele está atuando dentro dos limites permitidos por Deus como parte do desdobramento do julgamento e da justiça divina. Essa distinção é vital. Ela mostra que enquanto forças malignas podem ter certo poder ou autoridade, elas são, em última análise, subjugadas sob a autoridade maior de Cristo. A autoridade de Jesus sobre a morte e o Hades é um tema de triunfo e esperança. Ele não está apenas controlando essas esferas. Ele as derrotou. Para aqueles que esperam sua vinda, o arrebatamento, isso significa que a morte não é o fim. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte é apenas um portal para uma nova vida com Deus, uma vida que nem mesmo a morte pode destruir. Portanto, ao refletir sobre essas passagens do Apocalipse, vemos uma imagem poderosa do controle e autoridade soberana de Jesus sobre todas as esferas, incluindo aquelas que mais tememos: a morte e o que acontecerá com nossas almas. Enquanto Satanás pode operar dentro de certos limites, seu poder é restrito e temporário. A autoridade de Jesus, por outro lado, é eterna e absoluta. Essa é uma mensagem que traz conforto e esperança, especialmente em momentos de incerteza e medo. Nos lembra que, no final, mesmo as realidades mais aterrorizantes estão sob o controle daquele que venceu a própria morte. É criado o inferno para Satanás e seus anjos. Para entender a diferença entre Hades e inferno na Bíblia, é importante analisar as referências específicas e como esses termos são usados no contexto bíblico. Hades é um termo grego que aparece no Novo Testamento. É geralmente entendido como o lugar ou estado dos mortos. Não é descrito especificamente como um lugar de tormento, mas mais como uma morada temporária dos mortos. Salmos 16, verso 10 refere-se a Jesus: "Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Inferno é uma tradução do termo grego Gehenna. Era o nome de um vale perto de Jerusalém onde ocorriam sacrifícios pagãos e, posteriormente,
Tornou-se um local de queima de lixo e carcaças de animais. Tornou-se um símbolo de destruição e julgamento. No Novo Testamento, Gehenna é frequentemente usado por Jesus para descrever um lugar de punição eterna para os ímpios. Em Mateus 5, versículos 22, 29 e 30, Jesus usa Gehenna para falar do destino dos ímpios. Em Mateus 10, verso 28, Jesus adverte: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então é criado o inferno para Satanás e seus anjos. A princípio este lugar não foi feito para os humanos habitarem. Deus criou o inferno para manter o diabo sob controle até seu julgamento final. Aquele que possui a chave tem total governança e autoridade para abrir uma porta e ter acesso ao que está além. De forma irreversível, o dono dessa chave também pode fechar uma porta, encerrando até um ciclo daquilo que estava mantido trancado. A ideia aqui é que o inferno não foi uma reflexão tardia ou uma criação arbitrária. Ele foi concebido como um lugar de punição para seres que se rebelaram contra Deus. Estes seres, liderados por Satanás, optaram por um caminho de desafio e orgulho, rejeitando a autoridade e a soberania de Deus. Então, o inferno surge como uma resposta a essa rebelião, um local onde a justiça divina contra essa revolta é finalmente aplicada. Avançando para o livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 20, versículo 10, encontramos o destino final de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Aqui o inferno é retratado não apenas como um local de retenção ou contenção, mas como um lugar de julgamento final e punição eterna. É importante entender que o inferno é mais do que um local físico. Ele representa a realidade última da separação de Deus. Para seres criados para existir em comunhão com o divino como os anjos, essa separação é a pior punição imaginável. Isso nos leva a refletir sobre a natureza da justiça e do julgamento. Deus, sendo justo e santo, não pode ignorar ou aceitar a rebelião e o mal. O inferno, portanto, serve como um lembrete da seriedade do pecado e da rebelião contra Deus. Mas há também um aspecto de esperança e advertência aqui para a humanidade. Enquanto o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, a narrativa bíblica adverte que a rejeição humana deliberada de Deus pode levar ao mesmo destino. Não é um destino desejado por Deus para qualquer um de seus filhos humanos. Na verdade, a mensagem central é que Deus ofereceu uma saída dessa possível realidade através de Jesus Cristo. Portanto, o inferno, em sua essência, é uma parte fundamental da compreensão do cosmos, do bem e do mal, da justiça e da misericórdia. Não é apenas um lugar de punição, mas também um símbolo da justiça última e da consequência da escolha final contra Deus. Esse conceito nos desafia a pensar profundamente sobre nossas escolhas, nossas crenças e nosso destino final, ressaltando a importância de entender e responder à mensagem do Evangelho. Os mortos foram ressuscitados em resposta ao sacrifício de Jesus. Vamos explorar um dos episódios mais extraordinários relatados nos Evangelhos, especificamente em Mateus 27, versículos 50 ao 53, onde se descreve a ressurreição de certos mortos em resposta ao sacrifício de Jesus. Este acontecimento é narrado imediatamente após a morte de Jesus na cruz e é carregado de simbolismo e significado profundo. A cena se passa assim: Jesus acaba de entregar o seu espírito, ou seja, ele acaba de morrer na cruz. Este é um momento de profunda tristeza e desolação para seus seguidores, mas também é um ponto de virada na história da salvação. O que acontece a seguir é tanto espantoso quanto revelador. O evangelista Mateus relata que, no momento da morte de Jesus, houve um terremoto, e as rochas se partiram. Este fenômeno natural serve como um sinal dramático de que a morte de Jesus não é um evento comum. Algo de magnitude cósmica está acontecendo. Mas o que realmente chama a atenção é o que acontece a seguir. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E após a ressurreição de Jesus, esses santos ressuscitados entraram na Cidade Santa, Jerusalém, e apareceram para muitos. Pense na profundidade do que está sendo dito aqui. Este não é apenas um milagre isolado, é um sinal poderoso que aponta para a vitória de Jesus sobre a morte. A morte, que sempre teve a última palavra na existência humana,
é agora desafiada e vencida. A ressurreição desses santos é como um começo para a própria ressurreição de Jesus, que acontecerá alguns dias depois. Ela é uma demonstração de que a morte de Jesus na cruz tem implicações que vão muito além do sofrimento físico e da injustiça. Ela está desencadeando um novo começo, uma nova criação. Esses santos ressuscitados que entram em Jerusalém podem ser vistos como os primeiros frutos da obra redentora de Cristo. Eles são um testemunho tangível para as pessoas da cidade de que algo extraordinário aconteceu. Imagine o impacto nas pessoas que viram seus entes queridos, que haviam morrido, agora vivos novamente, caminhando pelas ruas, falando e testemunhando. É uma imagem poderosa que fala da esperança e da nova vida. Além disso, este evento serve como uma confirmação da identidade e missão de Jesus, o Filho de Deus, que tem poder sobre a vida e a morte. A ressurreição desses santos é uma validação poderosa desse ocorrido universal. A ressurreição dos santos em resposta ao sacrifício de Jesus é um episódio que não apenas maravilha e intriga, mas também oferece um vislumbre do poder e do propósito da morte de Jesus. Ela fala de um mundo onde a morte não é mais o fim, onde a esperança pode nascer mesmo nos momentos mais sombrios, e onde a vida eterna é uma realidade prometida. Este é um dos muitos mistérios que permeiam a narrativa da paixão de Cristo e que continua a inspirar fé, esperança e profunda reflexão entre as pessoas ao redor do mundo. Jesus tinha o propósito de resgatar almas aprisionadas. A passagem de 1 Pedro 3, versículo 18 ao 20, é uma das mais intrigantes do Novo Testamento. Pedro aqui está falando sobre o propósito mais profundo do sacrifício de Cristo, indo além da mera morte física e alcançando esferas espirituais. A passagem de 1 Pedro 3 começa afirmando que Cristo morreu, uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Pedro está estabelecendo aqui que a morte de Cristo tem um propósito redentor, não apenas para os vivos, mas também para aqueles além da esfera física. Ele continua explicando que, após ser morto na carne, mas vivificado no espírito, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, o apóstolo Pedro lança uma ideia que vai além do entendimento comum da missão de Cristo. Ele não está apenas falando sobre pregar aos vivos ou aos que estão fisicamente presentes. Ele está se referindo a algo que aconteceu no reino espiritual. Esses espíritos em prisão são seres que, de alguma forma, desobedeceram ou se rebelaram em um tempo anterior à encarnação de Cristo, referindo-se aos tempos de Noé, conforme mencionado no texto. A noção de que Cristo, em seu estado espiritual, foi pregar a esses espíritos é fascinante. Isso sugere que o alcance de sua obra redentora e sua autoridade se estende muito além do que normalmente consideramos. A palavra pregar aqui é significativa. Ela implica a proclamação de uma mensagem, talvez a mensagem de redenção ou um anúncio de sua vitória sobre a morte e o pecado. Mesmo em morte, Cristo estava ativo, cumprindo propósitos divinos e estendendo sua influência para além das barreiras da vida e da morte. Esta passagem também fala do amor e da misericórdia de Deus. Ela sugere que Deus, através de Cristo, está disposto a alcançar todos, não importa quão distantes ou perdidos possam parecer. É uma ideia que traz esperança e consolo, mostrando que o amor de Deus transcende todas as barreiras, chegando até aos cantos mais escuros e esquecidos da existência. Jesus foi ao paraíso. Imagine a cena. Jesus está na cruz entre dois criminosos, também sendo crucificados. Eles estão no Gólgota, um lugar de execução, e ao redor deles uma multidão observa, alguns zombando, outros chorando. Um dos criminosos, também pendurado em uma cruz, começa a insultar Jesus, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. No entanto, o outro ladrão intercede, repreendendo o primeiro, reconhecendo suas próprias falhas e a justiça de sua punição. Esse ladrão então se volta para Jesus e faz um pedido simples, mas profundamente significativo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase é carregada de significado. O ladrão reconhece Jesus não apenas como um homem inocente, mas como alguém que tem um reino, alguém que tem autoridade além desta vida. Ele percebe que, apesar das aparências atuais, Jesus não é um mero criminoso condenado, mas um rei que está prestes a entrar em seu domínio.
O pedido do ladrão é um ato de fé e arrependimento, uma expressão de confiança na identidade e na capacidade de Jesus de salvar. A resposta de Jesus a este ladrão é uma das promessas mais poderosas do Novo Testamento. Ele diz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Primeiro notamos a imediatidade da promessa de Jesus. Hoje. Não é uma salvação distante ou uma promessa para um futuro indefinido, mas uma garantia de que, nesse mesmo dia, o ladrão estaria com ele no paraíso. A palavra paraíso é intrigante e bela. Ela evoca imagens de um jardim, um lugar de paz, beleza e comunhão com Deus. Um lugar de descanso e alegria na presença dele. Ao prometer ao ladrão que ele estaria no paraíso, Jesus está oferecendo uma visão de esperança e restauração, uma garantia de que, apesar de suas falhas e do sofrimento presente, há um futuro glorioso e pacífico, esperando por ele. Essa interação entre Jesus e o ladrão é profundamente comovente e reveladora. Ela mostra a profundidade da misericórdia de Jesus, sua disposição de perdoar e salvar, até mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores. Também ilustra a natureza acessível da salvação que ele oferece. Não é complicada, não requer grandes feitos ou palavras elaboradas, mas simplesmente fé e um coração arrependido.